tem todos eles de duas formas. Um derivando igualando a zero e outro analisando pontos problemáticos da tua função. Pontos onde ela explode, por exemplo, né? Ela vai para infinito. A gente fez vários exemplos na aula passada. E aí tá o roteiro, né? Ó, determinar o campo de definição, ou seja, o domínio. Ele tá falando, acha o domínio. Então, quando tu achar um valor que não entra na tua função, provavelmente ele é um ponto onde pode mudar o comportamento dela. Encontrar a primeira derivada, determinar os pontos críticos igualando a zero, e analisar o sinal de afilinha para ver se é crescente ou decrescente. É exatamente isso. Beleza? Estão aqui os dadinhos aí. Aqui está toda a prova, a gente pode ignorar toda a prova. Essa função aqui, por exemplo. Eu olho para ela e sei que ela é uma função de terceiro grau, então é provável que existam dois pontos onde ela vai ter valores extremos, valores de máximo ou mínimo. Um vai ser máximo, outro vai ser mínimo. Como é que eu provo isso? Derivando igualando a zero. Essa eu vou deixar para tu fazer, porque ela é bem fácil. Agora eu vou fazer essa aqui, que ela é um tanto confusa. Então é um negócio assim, tem que derivar igual a zero, né? Olha só. Derivou, ficou assim. Agora eu quero igualar a zero minha derivada. E, pô, apesar de ser uma função de quarto grau, eu encontrei uma raiz só uma coisa que zera a derivada, que é o x igual a zero. Não é mesmo? Uhum. Então tá aí. O único ponto crítico da função é o zero. Daí aqui a gente acaba que, pô, o cara falou um negócio aqui e não explicou. Aqui. Lembra que na aula passada, para tu encontrar se o ponto era de máximo ou mínimo, tu via os valores da função antes e depois do ponto? Lembra isso? Uhum. Tu via se a função era crescente ou decrescente antes e depois? Tu podia ver isso por meio da derivada, né? Se a derivada antes fosse crescente, depois decrescente, significa que ali tinha um ponto de máximo. Só que existe o teste da segunda derivada também, que tu pode simplesmente derivar de novo e aplicar o ponto que tu obteve. Né? Tu deriva igual a zero e encontrou um valor de x. Esse vai ser um ponto crítico. Para tu saber se esse ponto é de máximo ou mínimo, você deriva de novo e pega esse valor e joga na segunda derivada. Se a segunda derivada der menor que zero, máximo. Se a segunda derivada der maior que zero, mínimo. Sacou? Uhum. Bem de boa. Então, olha só o que acontece. Desculpa. Se a gente deriva aqui, encontramos o zero, deriva de novo, pô, deu zero. Não é nem maior que zero e nem menor que zero. É igual a zero. Então o teste é inconclusivo. Olha só que droga. Então nem sempre tu pode usar o teste da segunda derivada. Às vezes ele não funciona. Daí tu vai ter que voltar pro negócio que a gente estava fazendo na aula passada, que é ver, né, os valores da derivada nas regiões antes e depois do ponto crítico. Né? Então aqui ele está dizendo o seguinte, que se tu pegar um valor de menos infinito a zero, qualquer valor, já que o único ponto crítico é justamente no zero, derivada maior que zero significa que é crescente antes desse ponto, decrescente depois. Ou seja, nós estamos falando de um ponto de máximo, certo, senhora? Uhum. Isso aí, ó. Temos um ponto de máximo, muito bem. Então agora, sua vez. Recomendo que você faça pelo teste da segunda derivada. Queremos encontrar os valores extremos, pontos de máximo ou mínimo dessa função. Derive igual a zero, e para saber se esses pontos que tu vai encontrar, que eu já te adianto, vão ser dois, são pontos de máximo ou mínimo, você vai ter que derivar de novo e pegar esses dois pontos e jogar na segunda derivada, tá bom? Tá bom.
Tá, depois que eu joguei na segunda derivada, eu encontrei 12 menos 12. Tá, primeiro me fala, qual que foram os pontos críticos que você encontrou? Foram 3 e menos 1. 3 e menos um. Quando você jogou o 3 na segunda derivada, você obteve qual valor? 12. 12 é um valor maior que zero, certo? Uhum, Então significa que o 13 é um ponto de mínimo. Se o valor é maior que zero, o ponto é de mínimo. Beleza? uhum, E o outro deu um valor menor que zero, não é mesmo? uhum. Então o outro é um ponto de máximo. Beleza? Beleza. Então, isso é natural nos polinômios, né? Uma parábola, que é uma equação de segundo grau, ela tem um ponto de máximo ou mínimo só. Uma equação de terceiro grau vai ter dois, uma equação de quarto grau vai ter três, e assim vai. Esse teste da segunda derivada nem sempre é possível, né? Como eu te mostrei aqui. Mas quando é possível, aproveita. Que é bem mais fácil trabalhar, né? Beleza. Uh, olha, eu não quero ir para concavidade já, porque já é um outro assunto que tem esses mesmos esquemas de análise. Eu acho que a gente tem que treinar um pouco mais a análise de funções aí. Então, vamos pegar uma aqui. Por sinal, hoje é qual a aula? Nossa, deixa eu ver aqui. Porque, né, logo a gente tem que começar a integral também. Quem sabe as duas últimas a gente faz de integral, né? Daí vai ser bem legal. Se tu chegar sabendo até integral, cara, um curso de cálculo em 30 horas é bizarro. Nem nas privadas tem um curso tão curto assim. Mas vai funcionar. Tá, olha só, vamos fazer uns exercícios aí. Deixa eu ver se tem uma boa. Aqui, ó. Isso aqui é boa. 21, né? A gente até fez alguns da 21. Mas agora tu tá mais preparada. Eu vou pedir para tu fazer, para começar de leve, tá, Maria? Para tu fazer a D, que é essa aqui com exponencial. Daí tu vai lembrar um pouquinho de regra do produto, né? Pega a tua tabelinha de derivadas, então, para encontrar quais são os pontos de máximo ou mínimo, caso eles existam aqui, né, na D. Beleza? Beleza. Cuidado com a derivada. A gente não fez a D, né? Não fez, eu acho. A gente só Né? fez a e a E. Ah, então beleza. Pode começar pela D. Eu tenho que usar a regra da cadeia nessa?
Desculpa, eu tava limpando meu mouse. Tu perguntou se tem que usar a regra da cadeia. Não, não precisa. Para tu fazer a derivada, tu tem que fazer a regra do produto. Porque tu tem um produto de uma função que tu sabe a derivada por outra função que tu também sabe a derivada, certo? Certo. Só que em Agora, cima. menos x, né? Daí tu tem que lembrar que na tua tabela aparece que a derivada do e na u é u' vezes o e na u, não é mesmo? Uhum. Esse u', bem, ele surge sim por causa da regra da cadeia. Mas é tão simples que tu nem precisa pôr, né? Só tem que lembrar que o aqui no nosso caso é menos um, tá bom? Tá. Isso aí. Tá. Não tô confusa, porque se eu fizer a regra do produto, para mim eu achei E mais X. Tá confusa na parte da derivada? Uhum. É, isso é meio problemático. Eu vou fazer essa derivada para ti. Ahn, Se tu lembrar que derivada é montar um quebra-cabeça, tu não vai passar problema nunca para derivar. Ó, quem que é o quebra-cabeça? Derivada do primeiro, não é mesmo? Vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo, vezes o primeiro normal. Essa é a regra do produto. Quem que é a derivada do primeiro? 1. 1 vezes e na menos x. Quem que é a derivada do segundo? Bem, tu tem que lembrar que, pela tabela, a derivada do e na u é a derivada do u. Então, menos 1 vezes o e na u mesmo. Tudo bem até aí? Uhum. Então, a derivada de quem está aqui dentro? Menos 1 vezes x. Então, simplificando aqui, vai ficar e na menos x menos x e na menos x. Tá bom? Tá. Então, tá bom. Tá. Como é que eu acho ponto crítico dessas? Deriva igual a zero. A derivada já tá aí. Agora tem que igualar a zero. Aí tu tem que olhar para essa coisa aí e pensar quais são os valores de x que fazem ela ser zero, né? Se é que eles existem. Então, se a gente zerar, de certa forma, vai ficar x e na x igual a x menos, né? Menos x. E aí? Quem são os caras que fizeram isso, né? Ou pelo menos os caras que fazem o lado esquerdo ser igual ao direito. Nesse caso aí, né?
Pode ser um? Você tem que me dizer. Um. Um vai dar exatamente igual, né? E acho que só um, não é mesmo? Uhum. Até porque se tu simplesmente, ó, não vai dar x igual a 1, é isso aí. Um é o ponto crítico. Existe algum outro ponto crítico? Bem, existiria o ponto lá no infinito, né? Talvez. Porque temos umas coisas aí que no infinito explodem e dá zero, né? Então ficaria zero igual a zero dos dois lados. Mas como o infinito ele não é um ponto, né? Ele é, na real, um comportamento, a gente não pega ele como ponto crítico. Então agora é só pegar o x igual a 1. Daí o que que tu tem que fazer para testar se isso é um ponto de máximo ou mínimo? Deriva de novo e joga o 1 na derivada. Eu achei que eu vou ter 3 vezes elevado a menos um. Tá, tu fez a derivada e tu botou na derivada e deu isso. Uhum. Tem certeza que a tua derivada tá certa? Esse é o primeiro ponto, né? Certeza não, mas acho que sim. Hum. Bem, deixa eu pegar a derivada aqui, bonetinha, derivar de novo, e daí tu me disse que ficou igual a tua. Tá bom. Certo. Derivando essa parada de novo, né? Veja que é só isso aqui, né mesmo? É ele mesmo. Com menos na frente. Esquece o sinal, porque o sinal muda tudo aqui, né? E a derivada desse cara aqui, que é a própria função, então vai ser a mesma derivada. Então, tipo, deixa eu apagar essa merda aqui. E daí tu vai ter um sinal de menos na frente de todo mundo. Né? O bom de derivar exponencial é que as coisas vão se repetindo. Daí, esses caras se cortam, a derivada vai ser isso aqui. Ah, não, não, não vai ser isso aí, não. Vai ser isso aí menos duas vezes esse aqui. Foi isso que tu obteve? Na Peraí. segunda derivada? Eu parei na parte de cima, sem ser na última linha. Tá, e na parte de cima tava certo. É. Tá bom. Tudo bem. Daí você jogou o 1, certo? Uhum. Aí quando você fez isso, ficou
Isso aqui, que é igual Isso. a menos e na menos um. Esse número é maior que zero ou é menor que zero? Foi isso que tu chegou primeiro? Foi. Ótimo. Esse número é menor que zero ou é maior que zero? É menor. Menor. Então significa que é um ponto de máximo. Beleza? Só isso. Olha só que fácil, né? Quando a gente não tem nenhum ponto crítico zoado, tipo, por causa do domínio, fica bem interessante, né? Fica bem fácil calcular. Vamos pegar agora a mais barra pesada, supostamente, que é a G, assustadora. Não. Me empresta o time. Olha só, Maria, essa aí, né? Então, a primeira coisa que tu tem que tomar cuidado, lembra lá nas regrinhas para ver sobre o ponto crítico? A primeira coisa que tu tem que tomar cuidado é observar o domínio da função, né? Então, essa função aí, ela não está funcionando em todos os reais, né? Ela tem um problema ali no seu domínio, probleminha, um pequeno probleminha. Né? Então, primeiro tu define o domínio, depois tu faz a derivada. Né? Aí, como tu tem problema no domínio, primeiro acha ele, tá bom?
Qualquer problema, fala, tá? Acredito que tu já tenha reparado que é 1 e menos um, né? Uhum. Beleza. Tá, eu já derivei. Tem que jogar esses na derivada ou na segunda? A segunda. Tá. Daí, se der zero, tu tá com problema, né? Daí tu vai ter que jogar na primeira mesmo, fazer aquela análise normal lá. Eu acho que já deu errado porque deu uma raiz de zero. Raiz de zero não é problema. Ah, então É tá a bom. raiz de número negativo. Não tem problema da raiz de zero. O único problema, vamos dizer assim, de, de, de ter dado raiz de zero, pelo que eu entendi, a tua derivada deu zero, então. Tua segunda derivada deu zero, né? Daí, se a tua segunda derivada deu zero, significa que tu não pode utilizar o teste da segunda derivada para ver se é um ponto de máximo ou mínimo. Então, tu vai ter que pegar pontos entre as regiões separadas pelos pontos críticos, né? Daí, quem são os pontos críticos aqui? Eu não sei. Quando tu derivou igual a zero, tu encontrou quais pontos? Na primeira, Quando tu derivou igual a zero, tu encontrou quais pontos? eu acho que eu não fiz isso. Então, mas é o que tu tem que fazer, né? Começa dessa forma. Não tem como tu obter a segunda derivada se tu não obter a primeira derivada. Não, a primeira eu tenho. Então, daí tu tem que sempre derivar igualar a zero, né? Senão tu não achou ponto crítico nenhum.
Como que eu faço x ao cubo igual a 2x? X ao cubo igual a 2x Uhum. significa que o teu x é raiz cúbica de 2. Só isso. Raiz cúbica de 2 eu não sei quanto é, mas é um número bem pequenininho, né? Tá, encontrei isso quando igual a zero. Beleza, então significa que tu encontrou este belo ponto crítico aí. Agora, o que é que tu tem que fazer para saber se esse é um ponto de máximo ou de mínimo? Você tem que derivar de novo a sua função e pegar esse ponto e jogar na derivada. Eu vou no banheiro um instante só, tá? Mas agora eu acho que tu já sabe o que tem que fazer. Ah, outra coisa, né? Pode ser que dê problema aí no teu ponto crítico, não sei, pode ser. Lembre-se que tu também tem aquela situação do domínio, né? O teu domínio também te deu pontos críticos. O 1 e o -1 são pontos críticos, tu parar pra pensar, beleza? Uhum.
E aí, senhorita? Conseguiu encontrar se os pontos são de máximo, mínimo, etc? Deu um negócio muito grande aqui, quando eu Ah, botei é? de Que tal 2. que tal tu me mandar uma foto? Tá. Ah, deu uma coisa muito estranha quando tu colocou isso na derivada. Então, eu suponho que a tua derivada tá certa. Começa aí, né? Realmente está um cocôzão. A questão é, esse valor que você tem aí, ele é positivo ou negativo? É só isso que tu tem que saber, né? Se ele é Uhum. positivo ou negativo. E olhando assim, realmente é meio ruim de saber, né? Então, primeiro vamos derivar, né? Vamos. Bem, tu tentou jogar isso na calculadora, pelo menos? Não. Tá. Eu vou fazer isso então. Vou jogar na calculadora, tá? Uhum. E eu vou fazer isso em loco para você. Deixa eu abrir o Wolfram aqui. Diz aqui a palavra de Deus que deu 0,34, certo? Uhum. 0,34 é um número maior que zero, então esse é um ponto de mínimo. Vamos ver se está certo? A gente vai ver se está certo pegando a função. Olha só que legal eu faço aqui. Eu faço isso bem rapidinho. Né? Pegamos a função, jogamos ela aqui. A gente escreve assim, ó, eu encontrei que é mínimo, né? Então eu posso escrever mínimo, por exemplo. Inglês de Massachusetts aqui não deu certo. Minimize. Ele falou que os pontos de mínimo é menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Vamos ver se tem maximize. Sim. Aqui. Não tem pontos de não tem pontos de máximo. Só tem pontos de mínimo mesmo. Só que tem 2 pontos e não são aqueles que tu falou. Né? Não tinha dado raiz de 2 o teu, né? O meu deu raiz cúbica de 2. Pois é, acho que tu errou alguma coisa nesse processo aí. Mas era ponto de mínimo mesmo. Vamos ver o que é que ele faz aqui. Derivou. Tua derivada deu isso aqui, Maria? Como? Veja que é uma subtraçãozinha aí. Ele escreveu como uma subtraçãozinha porque ele quis simplificar. Talvez tu tenha escrito uma outra fase aqui dessa conta como derivada. Eu escrevi, tipo, x ao cubo menos 2x, tipo, tudo ao contrário, mas sim. Ah, é? Deu isso mesmo? Então tá bom. Daí, ele tá falando aqui que ele igualou a zero. E daí, nesse igualamento, não deu que tu chegou. Caramba, o cara fez aqui de um jeito heavy metal. Deixa eu ver se alguma das raízes malucas que ele obteve aqui é a tua. Acho que não. Eu acho que tu errou alguma coisa no processo, mas também não foi um processo muito simples, né? Curtiu aqui o bagulho foi maluquíssimo. Olha só a quantidade de conta para isso, cara. Ele resolveu de tudo quanto é forma isso aqui. Ele tá pegando as regiões x menor que menos 1 e maior que 1, e depois ele pega a região entre. Complicado. Bem, acho que tu pegou a ideia. A ideia geral, né? Uhum. Beleza. Então tá, a gente pode continuar por aí, hein? Deixa eu pegar lá.
Vamos continuar. Ah, meu Deus, fechei aqui, que droga. Deixa eu abrir aqui mesmo. Vamos agora começar a ver um pouquinho de concavidade para finalizar a aula. Só entender a ideia do que é concavidade, tá? É meio óbvio, né? Ver se tu sabe o que é uma concavidade. Mas vamos lá. Bem, o que o gráfico fala é se é crescente ou decrescente, não fala a direção da curvatura. Direção da curvatura é algo um pouco estranho de entender, mas essa figura explica bem, né? Fala sobre concavidade e convexidade. Deve imaginar, né? Concavidade tipo um buraquinho e convexidade, né? É uma saliência. Por exemplo, a barriga de uma pessoa gorda é convexa e a barriga de uma modelo é côncava, porque é para dentro. Então a ideia é essa. Uma colher, por exemplo, dependendo do lado que tu olha, ela é côncava ou convexa, né? A parte que tu coloca a sopa é um buraco, então é côncava. Agora, se tu vira a colher e olha ali a tua imagem meio distorcida, aquilo ali é convexo. Tudo bem? Uhum. É isso aí. Então, tá aí. A gente nota, assim, que num primeiro momento, as retas tangentes são iguais aqui. Não muda absolutamente nada, né? Não muda, vamos dizer assim, se é uma reta crescente ou decrescente. A gente está tendo mesmo as retas aqui, né? Só que a característica é que numa côncava, a reta tangente está para baixo. Numa convexa, a reta tangente para cima. Então, existe uma relação bem leve aqui, associada com a derivada, mas existe. Então, com isso em mente, né? Continuando aqui. Ele está nos dizendo, então, que um bom teste para tu ver se é côncavo ou convexo, uma determinada região que tu está trabalhando, isso é bem importante, tá? Porque é sempre uma região, sempre está lidando com uma região. Em outra região da mesma função, pode ser que seja convexo e na outra côncavo. Assim vai. Então, aqui o teste é o seguinte, derivada, a região onde a segunda derivada de um determinado ponto é maior que zero, então está falando de côncavo. Então a ideia é essa, tu quer encontrar os pontos que concavidade e convexidade, tu vai ter que derivar duas vezes igual a zero. Isso vai te dar os pontos que definem as regiões de concavidade e convexidade, tá bom? Uhum. É isso que está acontecendo aqui, ó. Qual que é o x0 para que a segunda derivada seja maior que zero? Então, na prática, tu vai igualar a zero, sacou? Vai derivar duas vezes igualar a zero, e aquele ponto é um ponto que separa a convexidade. Então, para trás dele, convexo. Para frente dele, né? Ou seja, para valores que ele vai ser. Valores que a função vai ser maior que zero, côncavo. Simplesmente isso. Veja, esse teorema aqui temos alguns pontos importantes. Sempre esses detalhes acabam ferrando a gente. Ele diz que se nessa região I a segunda derivada é positiva ou negativa, exceto alguns pontos no qual ela é zero, então a curva fx é côncava para o caso 1, convexa para o caso 2. Então, né, cuidado com o zero. Se ocorrer que é zero, não só em alguns pontos, senão em todo o intervalo I, então f de x será uma função linear, onde não faz sentido tratar de concavidade e convexidade. Né? Então, por exemplo, se tu pega uma função linear, uma reta, tu deriva duas vezes uma reta, a equação y é igual a x mais b. Se tu derivar duas vezes, não vai dar zero? Uhum. Digamos, a retinha é 2x mais 1. Deriva uma vez, dá derivada 2. E, por sinal, 2 é um número maior que zero, ou seja, uma reta crescente. Agora, se tu derivar de novo, dá zero. Então, não vai ter concavidade nem convexidade. O negócio é plano, né? Ele é retinho. Então, a ideia é essa. Então, é sempre uma análise de regiões, olha só. Esse ponto, vamos dizer, é um ponto crítico da convexidade. Da concavidade, vamos dizer assim. Aí tu vai analisar para trás dele e para frente dele. Sacou? Então, para trás dele, o que aconteceu aqui? Segunda derivada deu menor que zero. Né? É só tu ver aqui que se tu pegar qualquer número menor que um terço aqui, vai ficar negativo por causa do menos 2.
E o contrário para outra região. E a análise é essa, tá bom? Uhum. Acho que por hoje é isso. Amanhã a gente vê isso junto com o ponto de inflexão, para nas próximas aulas a gente começar a ver integral, que é um assunto completamente novo, tá bom? Então vá Tá se bem. preparando aí para integral, que o bagulho é doidíssimo. Beleza. Valeu, Maria. Até. Tchau, tchau.